E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer pelos amigos. Tudo bem? Bom, o assunto de hoje, na verdade, o assunto de todos os sábados não será sobre bolsa, não será sobre ações, não será sobre táticas nem estratégias. Nos sábados, nós vamos falar sobre investimentos. E quando a gente fala de investimentos, a gente tem que necessariamente comentar que nós estamos no 7º melhor país do mundo para botar o dinheiro para trabalhar para a gente. O que é botar o dinheiro para trabalhar para a gente? É fazer com que o dinheiro produza mais dinheiro. Você que assistiu a minha primeira série lá, Como Ficar Rico, que foi uma série que tinha como objetivo estimular a ideia de economizar, estimular a ideia de poupar dinheiro, tá? E entender que o dinheiro produz mais dinheiro para a gente, e que se a gente fizer isso sistematicamente, nós vamos simplesmente poder fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, e não a gente ter que trabalhar pelo dinheiro. Bom, você que assistiu aquela série, então vai ter o prosseguimento do conhecimento que foi iniciado ali, nesses sábados em que eu vou estar conversando com vocês. Bom, então a pergunta que eu coloquei ali, onde é que eu vou investir R$ 50 por mês, todos os meses, é uma pergunta muito boa. Antes que eu responda imediatamente esta pergunta, eu preciso deixar todo mundo bastante alinhado com o conhecimento principal. O que é basicamente, o que é a taxa de juros real? Meu Deus, Alexandre, tu vai começar a falar em taxa de juros, o que é isso, cara? Eu já comecei a bugar. Pessoal, é simples, tá? É bem simples, bem simples. Antes de falar de taxa de juros, antes de falar de onde nós vamos investir, vocês têm que entender o que é o conceito de inflação, tá? Inflação basicamente é o aumento dos preços que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando. Para quem é mais jovem, tá, provavelmente não se lembra do que eu vivi e do que as pessoas um pouco mais, com um pouco mais de idade viveram, que foi basicamente a época de 80% ao mês de inflação. Sim, na década de 80, aqui no Brasil, nós tínhamos 80% ao mês de inflação. Se algo começava custando R$ 100 no início do mês, no final do mês estava custando R$ 180. Era um troço brutal. Para quem não se lembra, ou para quem não viveu aquela época, a gente ia no supermercado, enquanto a gente estava no supermercado, os funcionários ficavam com uma maquininha chamada máquina de reetiquetação e ficavam tec, 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 só aumentando os preços. A gente comprava um produto de manhã, voltava de tarde no mesmo supermercado e simplesmente o produto estava mais caro. Isso significa inflação. Bom, no momento atual, a nossa inflação desceu, a nossa inflação arrefeceu. Após o Plano Real e após uma série de medidas que foram realizadas, a gente conseguiu, de fato, passar a ter um nível de inflação um pouco mais civilizado. Neste momento, então, se nós formos olhar a taxa a inflação que nós temos atual, tá? E a inflação geralmente ele acaba sendo medida por um indicador chamado IPCA, é o Índice de Preços ao Consumidor. Tá? Nós temos hoje um IPCA em torno de 2,58%, 2,60% no acumulado do ano de 2019. Ou seja, uma inflação de 2,60% no ano atual. O que significa que se algo estava custando R$ 100 no início do ano, teoricamente deveria estar em torno de R$ 102, R$ 103 neste momento que nós estamos vivenciando. É lógico que quando se fala de IPCA, o IPCA é um pool de produtos, a gente fala daí de alimentação, a gente fala de eletricidade, a gente fala de uma série de coisas. Inclusive o índice IPCA foi modificado recentemente, a forma como ele é calculado, justamente para poder refletir um pouco mais o efeito do aumento dos custos da vida no bolso da gente. Tá? Por que isso é importante eu saber o que é inflação, Alexandre? Porque quando eu estou pensando em investir. Porque quando você está pensando em investir, naturalmente, você tem que tentar investir em produtos que rendam mais do que a inflação. Se você tiver guardado R$ 100 no início do ano e o local onde você investiu rendeu 3% no ano e a inflação foi de 6% no ano, então você não guardou o dinheiro, de fato. Você perdeu o poder de compra. Você, no final do ano, conseguia comprar menos coisas do que você conseguiria comprar no início do ano. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que significa
taxa de juros real. Então, taxa de juros real, de fato, é simplesmente quanto que o nosso dinheiro investido rendeu a mais do que a inflação. Grosseiramente falando, se a inflação for de 3% e nós conseguimos um investimento que tenha rendido 5% no ano, então nós temos, bem grosseiramente falando, em torno de 2% de taxa de juros real. Ou seja, o nosso dinheiro cresceu mais do que a inflação, aproximadamente 2%, e com isso o nosso poder de compra, o nosso patrimônio, as coisas que a gente tem, acabaram crescendo mais do que a inflação em si. Tá? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente, como funciona a taxa de juros real. Tá? Ela existe a partir de uma fórmula, que eu vou colocar aqui rapidamente só para vocês verem, ninguém é obrigado a decorar essa fórmula, logicamente, ela apenas, vou colocá-la como uma exemplificação. Taxa de juros real seria igual a 1 mais taxa de juros nominal, o quanto que tu recebeu naquele investimento, né? Dividido por 1 mais a taxa de inflação. Isso vai nos oferecer, basicamente, a nossa taxa de juros real. Agora vem a notícia boa. Qual é que é a notícia boa? A notícia boa é que o Brasil é o 7º melhor lugar do mundo em termos de taxa de juros real. Exatamente. O Brasil talvez seja um dos melhores lugares do mundo para efetivamente colocar o dinheiro para render mais dinheiro para a gente, certo? A questão toda é que as pessoas, infelizmente, têm colocado o seu dinheiro na poupança. E a poupança, ela não é o melhor lugar para investir. A poupança até pode ser o melhor lugar para economizar, justamente para poupar, mas não para investir. Não será a poupança que irá observar os melhores rendimentos do dinheiro que a gente quer que renda mais, tá? Então, assim, eu entendo a poupança como o primeiro passo na atividade das pessoas, na saudável atividade de economizar dinheiro, né? Mas, sem dúvida alguma, ela não oferece as melhores rentabilidades. Vamos colocar aqui um pouquinho nessa tela e vocês verão imediatamente o que eu quero dizer com isso. Esse site é um site bastante interessante, minhaseconomias.com.br, tá? E aqui a gente consegue ver as rentabilidades anuais. Aqui é a rentabilidade anual da poupança nova em 2019. Veja que ela rendeu aproximadamente, vou dar um zoom aqui melhor para vocês verem, rendeu aproximadamente 3,96% no ano, contra um IPCA, podemos dizer que o IPCA seria a nossa inflação, de 2,58%. O que significa que a poupança ganhou aproximadamente 1,4% acima da inflação neste ano. Assim como em 2018, ela ganhou aproximadamente o quê? 1,1% acima da inflação. Na verdade, até um pouquinho menos, ganhou um pouco de 0,9% acima da inflação. Ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança, o dinheiro não foi crescendo em relação ao custo de vida, foi apenas recompondo o custo que a vida foi aumentando nos diferentes produtos. Tá? Então a poupança ela não serviu como uma forma de investir que aumentasse efetivamente o poder de compra e até mesmo o dinheiro de vocês. Agora observem que a gente tem alguns outros valores aqui que são praticamente quase que russo ou grego, para quem não conhece muito bem o mercado, mas que são bastante simples. O CDI de 2019 até o momento rendendo 5,25%, tá? E percebam que isso é um rendimento bem superior ao rendimento observado na poupança. A Selic, que é a taxa de juros, tá? Então é importante que a gente saiba que mais ou menos Selic poderia ser bastante similar à taxa de juros, 5,25%, tá? E nós vemos o dólar com 4,14%, a gente vê o Ibovespa com 23%, que seriam as ações, o ouro subindo em torno de 27%, o GPM em torno de 4,79%. Bom, Alexandre, o que essas coisas chatas têm a ver com a minha vida? O que me importa saber se o dólar está subindo, se o dólar está caindo? Eu não vou viajar. Cara, dólar subindo traduz automaticamente um aumento na inflação, o que significa aumento no teu custo de vida. Significa que tu vai pagar mais caro pelas coisas.
Então, dólar subindo significa realmente uma possibilidade de aceleração na inflação. Ao mesmo tempo que dólar caindo significa uma redução na inflação. Taxa de juros. Cara, taxa de juros é um conceito muito importante para a gente segurar. Porque a taxa de juros é a forma como o governo estimula a economia a ser mais ágil, ser mais dinâmica, ou a forma com que o mercado, com que o governo consegue conter a inflação na economia. Vou dar um exemplo. Digamos que, porque a taxa de juros vai dizer quanto é que vai estar rendendo o teu dinheiro, né? Digamos que a gente tenha uma inflação muito alta, os preços começam a subir, começa a ter inflação muito poderosa, muito pesada, isso devido a uma grande quantidade de consumo. Geralmente um dos motivos de combustíveis da inflação é quando a gente aumenta o consumo e a gente não tem a mesma quantidade de produtos sendo ofertados, então a gente tem uma diminuição na oferta, um aumento na demanda, os preços sobem e a inflação cresce. Qual que é uma das maneiras de conter o consumo? Aumenta a taxa de juros. O aumento na taxa de juros faz automaticamente com que as pessoas parem de consumir e, parando de consumir, os preços tendem a arrefecer. Tá? Esse é um conceito bem importante para a gente capturar. Ao mesmo tempo, quando a gente vê uma inflação caindo, quando a gente vê uma situação em que a economia está estagnada, uma situação em que as pessoas não estão investindo na economia real, não estão abrindo empregos, não estão abrindo empresas, abrindo negócios, porque para elas fica mais interessante deixar o dinheiro no banco rendendo juros, porque os juros estão altos. O que acaba acontecendo? Os juros começam a descer, o governo providencia que a taxa de juros comece a recuar, justamente para o quê? Para ficar cada vez menos interessante tu ter aquele teu dinheiro investido numa taxa de juros e aquele dinheiro não vai render tanto, então tu começa a pensar, cara, ao invés de eu deixar o meu dinheiro aqui rendendo 4% ao ano ou 5% ao ano, quem sabe eu pego esse dinheiro, abro um negócio, abro um bar, abro um restaurante, abro uma loja e aquilo vai talvez me dar em torno de 10% de faturamento ou de lucro líquido em cima do meu capital investido por mês ou mesmo por ano e assim por diante. Então isso estimula a economia real a produzir mais oportunidades de emprego. Então quando a gente abaixa a taxa de juros, nós automaticamente estaríamos fazendo com que o investidor pensasse, eu vou sair dos investimentos do banco, eu vou entrar na economia real, e isso vai fazer com que a economia real aqueça e produza oportunidades e, ao mesmo tempo, torne-se mais dinâmica. Então, cair a taxa de juros tem este objetivo. Isso faz daí, só que assim, à medida que a taxa de juros vai caindo muito, o que acaba acontecendo? As pessoas vão saindo dos investimentos nos bancos e nos investimentos nas corretoras e mesmo investimentos em CDIs, começa a trabalhar na economia real. Aí, o que acaba acontecendo? A economia começa a se aquecer, as pessoas começam a ter emprego, começam a consumir, a inflação volta a subir, e então acaba se tornando um ciclo de alta da inflação, faz com que a taxa de juros suba, taxa de juros subindo faz com que a inflação recue, e então eles acabam operando de uma maneira contracíclica. É importante a gente ter essa ideia também, porque o aumento na taxa de juros reflete diretamente no tipo de investimento que nós vamos fazer. Vou dar um exemplo. Se nós estamos pensando aqui realmente em investir em fundos imobiliários, os fundos imobiliários, que são um excelente investimento e que sim, nós poderíamos investir R$50 por mês em fundos imobiliários, comprando cotas de fundos imobiliários nesse valor, todos os meses. As cotas de fundos imobiliários estão rendendo, alguns fundos estão pagando entre 0,5% até mesmo 0,8% ao mês, já livre de imposto de renda. Isso é muito mais do que a poupança nova. A poupança nova está pagando algo em torno de 0,30%, 0,3%, 0,3,5%. Tá? De rendimento ao mês, tá? Livre de imposto de renda também. Então, assim, esses fundos imobiliários, nós temos que entender que eles são muito beneficiados pela queda da taxa de juros. Então, taxa de juros caindo, fundos imobiliários tendem a subir e valorizar. Taxa de juros subindo, fundos imobiliários ficam um pouco menos atraentes e têm um resultado pior. Então, esse é um conceito que a gente vai começar a desenvolver com vocês,
como funciona basicamente a dinâmica de investimento e como a gente pode estar criando uma boa forma de lidar com a saúde financeira da gente. Respondendo imediatamente a pergunta que eu me propus logo no início, onde eu investiria R$50 por mês hoje? Tá? Hoje eu investiria R$50 por mês em fundos imobiliários. Começaria a comprar fundos imobiliários todos os meses um pouquinho, todos os meses um pouquinho, todos os meses um pouquinho. Se eu não fosse para fundos imobiliários, eu colocaria o dinheiro dentro de poupança, R$50 por mês dentro da poupança, sim, com o intuito de fazer com que aquele bolo crescesse até um valor um pouco mais expressivo, algo em torno de R$500, talvez até mesmo R$1.000. Quando eu chegasse nesse valor, R$500 ou R$1.000, eu migraria para um tesouro direto. Tá? Tesouro direto eu entendo que começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais atraente, a partir do modelo que a gente tem um pouco mais de dinheiro guardado ali. Tá? Ou até mesmo os próprios fundos imobiliários. Então, uma dica que eu passo para vocês: comecem a guardar dinheiro todos os meses e comecem a aprender um pouquinho sobre os diversos investimentos que existem. Alguns investimentos batem muito o fundo, a poupança, e isso promove um resultado muito melhor para a gente. Por exemplo, eu vou colocar aqui isso aqui é lá da XP, tá? Ó. Então aqui a gente consegue ver os tesouros diretos que estão disponíveis. Veja que aqui a gente tem um tesouro direto com IPCA mais 2,17. Um tesouro direto com IPCA mais 3,07. O que significa isso, Alexandre? Não entendi nada. O que é IPCA mais 3,07? Significa que esse tesouro direto aqui está te rendendo 3,07% acima da inflação. Se lembra quanto é que a poupança estava dando? 1,3%, 1,2% acima da inflação. Aqui é o tesouro direto, que vai estar pagando 3,07% acima da inflação. Sim, a gente tem imposto de renda em cima disso, então reduz um pouquinho, não ficaria com tudo isso para o rendimento, mas ainda assim algo bem mais atraente do que especificamente a poupança. Então, quando a gente fala de tesouro direto, nós temos os pré-fixados e os pós-fixados. Bah, Alexandre, viajei de novo. Stormer, não entendi. O que está falando? Está falando tailandês? É simples. Pré-fixado é todo aquele que você sabe exatamente que taxa você vai receber. Por exemplo, Tesouro Pré-fixado 2022. Neste aqui, você colocando o dinheiro nele, comprando cotas dele, você sabe que irá receber 5,11% ao ano até 2022. Tá? Você sabe disso. Tá? Aplicação mínima. Aqui, R$35, R$36. Por exemplo, esse outro aqui, Tesouro Pré-fixado, 6,22%. Você sabe que irá receber isso até 2025, R$36,70 aplicação mínima. Estes são os pré-fixados. Os pós-fixados, você não sabe quanto você irá receber exatamente porque ele tem um indicador atrelado. Aqui, por exemplo, IPCA mais 3,31. A gente não sabe quanto é que vai ser o IPCA no ano que vem. A gente não sabe quanto é que vai ser o IPCA daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quanto mais daqui a 20 anos. Então, como a gente não sabe qual que vai ser o IPCA no ano que vem, nos próximos anos, ele é dito, entre aspas, como pós-fixado. Somente depois nós saberemos quanto é que rendeu. Mas observa, quando você trabalha um pré-fixado, por exemplo, comprando e investindo a 6,22% ao ano, o que vai acabar acontecendo se a taxa de juros explodir? Se daqui a pouco a economia aquecer, a inflação começar a subir forte e a taxa de juros, a Selic no caso, começar a subir e a gente apresentar uma taxa de juros em alta. Eu não acredito que esse seria o cenário econômico mais provável para os próximos anos, tá? Mas temos que ter isso sempre em mente. Logicamente que se a taxa de juros subir, ou mesmo se a inflação subir, se a gente passar a ter uma inflação de 8% ao ano, que é o que a gente tinha algum tempo atrás, se a gente passar a ter uma inflação de 10% ao ano, que é o que a gente tinha algum tempo atrás, este tesouro pré-fixado deixa de ser um negócio, na verdade se torna algo muito ruim.
porque eu vou estar recebendo 6,22% ao ano com uma inflação de 8 ou de 10. Entendem que isso não é legal, entendem que isso não é bom, meu dinheiro vai estar perdendo poder de compra em relação à inflação, certo? Já o pós-fixado, ele já te garante que se o IPCA subir ano que vem, digamos que o IPCA suba para 8% ano que vem, bastante provável, mas tudo bem. Digamos que ele suba para 8% ano que vem, automaticamente esse IPCA mais 3,7 vai te dar os 8%, mais os 3,07 vai te dar em torno de 11,7% naquele período. Então, o pós-fixado ele acaba acompanhando o movimento da inflação. Desta forma, resumidamente falando, a gente começa a entender o seguinte. Se eu estou esperando que a taxa de juros caia para os próximos meses, vale mais a pena eu trabalhar colocando meu dinheiro no pré-fixado. 40, 50 reais por mês comprando pré-fixados. Se eu estou acreditando que a taxa de juros vai ficar estável, ou mesmo lateral, ou mesmo subindo, valeria mais a pena eu trabalhar com um tesouro pós-fixado, como o IPCA mais 3 aqui, que eu estaria colocando em torno de 40 reais por mês, comprando um pouquinho dele todos os meses. Lembrando que aqui, infelizmente, dentro do Tesouro, nós teremos sim imposto de renda, enquanto que na poupança nós não temos imposto de renda, enquanto que fundos imobiliários nós não temos imposto de renda. Ok, Stober, mas por que comparando os três, fundo imobiliário, tesouro direto e poupança, os três podendo investir 50 reais por mês, por que te interessa mais o fundo imobiliário? Eu acho mais interessante o fundo imobiliário, basicamente, porque ele vai prover um rendimento mensal. Ele dá um provento mensal. Todos os meses cai um dinheirinho ali, que eu vejo aquele dinheirinho caindo, eu posso utilizar esse dinheiro para comprar mais cotas de fundos imobiliários. Enquanto que a gente não vê isso dentro do Tesouro, direto, aí nem tão pouco. A gente até vê o dinheirinho entrando ali na poupança todos os meses, a gente vê isso, mas num ritmo bem mais lento do que o fundo imobiliário, tá? Então, eu acho, minha forma de olhar, tá? É mais confortável estar alocando ali. Eu sei, dá um pouco mais de trabalho aprender um pouquinho sobre fundos imobiliários, é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais abstrato o conceito de fundos imobiliários. Eu vou ter que talvez fazer um sábado, uma aula, uma conversa inteira sobre fundos imobiliários, em que a gente realmente deu uma dissecada nisso. Na verdade, ali no YouTube, no meu canal, no canal da LS, a gente já colocou alguns vídeos falando como é que eu escolho fundos imobiliários. As pessoas aos pouquinhos estão conhecendo esse tipo de investimento e pode ser algo que seja bastante interessante para você. Pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo. Se acharam o tema interessante, se acharam que é uma proposta válida, a gente aproveitar os sábados para falar sobre diferentes tipos de investimentos, façam um favor, coloquem nos comentários aí os tópicos e temas que vocês gostariam de conversar, ok? Um grande abraço, tudo de bom e nos vemos sábado que vem ou amanhã já conversando com o pessoal lá de Position. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.